Bom retorno, Ana Paula Rodrigues. Boa tarde a todos os ouvintes. Você falava sobre esse reforço no transporte no ônibus público aqui na capital paulista, 100% da frota nas ruas, 24 horas. São 24 horas previstas para a greve, portanto, são 24 horas da frota completa, além de 200 ônibus que foram reforço, ou seja, a mais do que já é o habitual. É uma tentativa, porque um ônibus de grande porte, aquele com sanfona, né? Eu nunca lembro o nome certo dele, mas o biarticulado. O articulado tem uma sanfona, o bi tem duas. Mas é comum falar sanfona, porque eu sempre chamei de sanfona. E esse ônibus leva 170 pessoas, mais ou menos, um segundo. gigantão. Então, mas um trem do metrô pode levar até 1.000, né? Então é muito difícil você conseguir suprir tudo que a cidade de São Paulo precisa. Tanto o metrô quanto o CPTM estão ligados ao governo do estado, mas quem acaba recebendo todas as consequências, sequelas e prejuízos de uma greve é a cidade de São Paulo e toda a região metropolitana da capital paulista. Por isso nós conversamos mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, perguntando um pouco mais de como que ele já está se programando como chefe do executivo para combater possíveis greves, porque essa é a terceira em menos de 2 meses. Então, é uma questão que afeta muito o funcionamento da cidade de São Paulo. O prefeito disse que pode sim entrar com uma ação, está estudando isso, uma ação contra o sindicato, cobrando pelos prejuízos administrativos causados por essa greve. Inclusive, antecipou a Rádio Bandeirantes que vai pedir uma reunião ainda essa semana com o Procurador-Geral do Estado, Mário Sarrubo. Vamos ouvir um trecho do que disse Ricardo Nunes. A gente pode entrar com uma ação, até porque a gente teve que colocar mais ônibus, a gente tem os ônibus num volume maior no horário de pico e diminui no entre pico. A gente vai ter hoje o dia inteiro 100% da frota funcionando. Tivemos que mobilizar, só da CT, nós estamos com 33% a mais de colaboradores trabalhando, muita gente do administrativo ajudando no operacional, ampliar o número de GCMs. Quer dizer, tem essa despesa direta, né, por conta dessa mobilização toda da máquina da Prefeitura de São Paulo. A gente teve que dar o ponto facultativo para tentar ajudar a minimizar esse problema. Então, todo o setor, com exceção dos serviços essenciais, parou. Então, projetos, processos que a Prefeitura está analisando, licitações, uma série de ações, hoje parou. Né? Isso é um valor gigantesco, né? Numa cidade desse tamanho, um país de 12 milhões de habitantes, ter todo esse trabalho parado. A gente, no dia normal, já precisaria melhorar a performance, ser mais ágil, ainda tendo que parar um dia inteiro para poder liberar as pessoas, para ajudar um pouco nessa complexidade desse ato irresponsável, esse ato político do sindicato. É algo muito complexo, mas é uma questão que eu vou discutir aqui com a minha procuradora. De repente, a gente poder entrar com uma ação judicial, vai acabar não dando em nada, porque eles não respeitam ninguém, mas, de repente, até para fazer uma demonstração aí de uma demonstração mais contundente, né, do nosso inconformismo com isso, é algo que você está colocando agora e eu acho importante fazer. Essa eles não ligam para nada, a declaração dada pelo Ricardo Nunes, diz questão a algumas multas que são determinadas pelo Tribunal Regional do Trabalho. Toda greve que temos tem também uma multa prevista caso as regras que a Justiça determinou para que a greve aconteça sejam descumpridas. E sempre são. Inclusive, hoje, oficiais de justiça já fizeram essa checagem, já apontaram que não estava no limite mínimo necessário para que essa greve acontecesse dentro da lei, e a multa para hoje, segundo o TRT, é de R$600 mil para o Sindicato dos Ferroviários, R$700 mil para o Sindicato dos Metroviários e R$100 mil para o Sindicato dos Funcionários da Sabesp. É muito difícil que essas multas realmente aconteçam, né? Cheguem até o sindicato e ele pague. Mas, de qualquer forma, a justiça já determinou. E aí nós também questionamos o prefeito em relação ao descumprimento de decisões judiciais. Porque se uma pessoa descumpre, muito comum que a consequência seja severa. Mas e nesse caso, o que pode acontecer? O prefeito de São Paulo disse que descumprir é sim um crime. Qualquer um de nós, qualquer um,
que tem uma decisão judicial e não cumpre a decisão judicial já está incorrendo em crime. Agora, eu confio muito e creio muito que o Ministério Público deva ter uma atuação nesse processo. A instituição Ministério Público é o melhor instrumento que a gente tem para poder solicitar ao Judiciário as providências cabíveis, né? Eu mesmo vou falar hoje com o doutor Sarrubo, que é o nosso procurador-geral do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, sugerindo a ele que o Ministério Público tenha uma atuação mais enérgica com relação a esse tema, pleiteando em nome da sociedade a reparação pelos danos causados à população. Ressaltando, Sabino, é a 4ª vez só esse ano. Nenhuma das vezes esse sindicato cumpriu a decisão judicial. Portanto, eles são pessoas que não cumprem a decisão judicial de forma reiterada. Está muito claro, né, que a forma como eles atuam, o desrespeito com a legislação, o desrespeito com o judiciário e, principalmente, o desrespeito com a população está mais do que claro, mais do que nítido. E onde é que a gente vai parar? Não vai ter fim isso? É preciso dar um basta nisso. A população não pode sempre estar refém de um sindicato que tem esse tipo de comportamento. Bom, greve prevista para terminar hoje às 11h59 da noite. O ônibus, então, continua com 100% da frota até lá. Todos os terminais do transporte público por ônibus da capital paulista estão funcionando normalmente e o rodízio está liberado. O rodízio de placas não está ativo nesta terça-feira. Era meu rodízio, ainda bem. Pelo menos isso, né? Com todo esse trânsito que a gente está pegando pela cidade de São Paulo. É isso. Pois é, parece que são inatingíveis, né? É. Inalcançáveis, desrespeitam decisões judiciais e fica por isso mesmo. Isso não pode acontecer, porque senão, cara, nós não teremos um impedimento, um empecilho importante para eles raciocinarem numa próxima eventual aí, possibilidade de greve, a ponto de, olha, não vamos fazer isso de novo não, porque a gente se ferrou na passada. Né? E se você não age dessa forma, se você não cobra mesmo grana desses caras, eles vão continuar desse jeito, sempre se utilizando desses momentos. Então há uma possibilidade desses movimentos terem um cunho político, né? Movimentos políticos. Há uma possibilidade grande, não dá para duvidar disso de jeito nenhum. Imagine só no ano que vem, em ano eleitoral. Imagine só, minha gente. Então, por isso que é bom criar algum tipo de alternativa eficiente mesmo para blindar a população da cidade de São Paulo, para proteger a população da cidade de São Paulo desses canalhas aí que vêm agindo de forma indiscriminada, Ana. Então, e aí, na primeira greve que a gente teve nesses últimos 2 meses aí, em outubro, né, dia 3 de outubro, houve um problema maior ainda com a linha 9 da Via Mobilidade, que a gente tem que ponderar aqui também, que apresentou várias falhas ao longo desse primeiro ano de concessão, né? Não à toa, foi até investigada pelo Ministério Público, mas no dia da greve houve sabotagem. E a polícia confirmou isso por meio de um inquérito que foi feito pela Polícia Civil, o 27DP, que ficou com essa investigação e comprovou que houve uma ação ali de um grupo, a gente não sabe ainda se sindicalistas ou não, mas que houve ali a comprovação de sabotagem mesmo, de que tacaram pedras na rede aérea, né, de abastecimento de energia dos trens, roubaram equipamentos de via, tudo para fazer a linha 9 parar como de fato conseguiram, e hoje a segurança está reforçada nas estações que abriram para evitar que isso também aconteça. E a polícia está envolvida com essa paralisação, Joel, por um outro motivo também. A adesão maior de funcionários foi do metrô, né? Tanto que a gente tem o metrô muito mais afetado ainda nessa tarde de terça-feira. No caso da CPTM foi menos gente, mas ainda assim, o que a CPTM está dizendo é que muita gente disse que não aderiu à greve, mas não foi trabalhar porque meteu um atestado médico. Né? Isso pode acontecer porque a pessoa quer fugir de punições, quer fugir de uma punição da CPTM e também por um outro motivo. Eu já fui bancária, Joel, e o Sindicato dos Bancários, por exemplo, é um sindicato muito forte. E muitas vezes você chegava para tentar trabalhar porque você não fazia parte da greve e os caras não deixavam, né? Então há uma pressão muito grande nesse sentido. E muitos podem estar se sentindo pressionados também, aí fala, eu não vou trabalhar, meto um atestado, me livro disso, me livro daquilo, e
tô com o meu problema resolvido. A polícia recebeu um boletim de ocorrência, aliás, abriu um boletim de ocorrência a pedido da CPTM. O Pedro Moro, que é o presidente da companhia, falou sobre isso hoje numa entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Boa parte da companhia já entendeu que não é o caminho a greve, não aderiram à greve. A gente tem um número de não adesões muito maior, mais que o dobro da primeira greve, mas alguns que estão aderindo à greve estão emitindo uma série de atestados médicos. A gente teve um aumento de quase 5 vezes o número de atestados médicos médios do dia na greve passada, e essa não está diferente. Isso já é alvo de um inquérito policial para a gente poder entender e saber quais são as consequências. Bom, esse caso foi registrado como uso de documento falso. A investigação da Polícia Civil é para saber se esses atestados de fato foram fraudados ou não, e os hospitais onde eles foram fornecidos aos trabalhadores da CPTM serão oficiados. A CPTM também apura o caso internamente. Verdade. Lupato, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você, meu amigo. Valeu, gente. Até amanhã.